Boa noite, jovens Vox Day. Boa noite. Glória a Deus. Nós vamos orar, amém? Queria que você colocasse seu coração diante de Deus hoje, para que você possa receber do Senhor. Não que eu venha falar, mas que o Senhor venha falar conosco, né? Eu falo, a gente podia estar em tantos lugares aqui hoje, mas nós estamos aqui hoje. Não é para ver amigo, não é para ir na célula, né? Encontrar com o pessoal somente, mas é para ouvir a voz de Deus, para prestar um culto em nome do Senhor, amém? Então, ora de todo o seu coração para que o Senhor possa falar com você, amém? Senhor, nesta noite nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, para ouvir a sua palavra, para engrandecer o seu nome, Deus, enquanto tantas pessoas, Deus, estão perdidas, quantas pessoas não têm o privilégio de estar aqui, o Senhor nos escolheu para estar aqui. Eu oro para que o Senhor venha falar ao nosso coração, Paizinho, que não seja erro, Deus, Pai, que as pessoas não olhem para os meus defeitos, nem para as minhas qualidades, mas que elas olhem para o Senhor, Jesus, que o Senhor seja engrandecido hoje aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, queria agradecer o pessoal do som, né, a banda que está aqui. Eu falo, nós somos um, né, Daniel? O Bebel está aí também? Cadê ela? Está aí, oi. Daniel, o slide. É o Fabrício. Fabrício é um menino de Deus, viu, gente? Depois vocês vão lá cumprimentar ele. Fiel no pouco. Hoje é o tema dessa palavra. Quando eu estava orando, né, eu falei, Deus, o Senhor nunca me dá palavra boa. Meu sonho é dar uma palavra boa, de vitória. Mas Deus começou a arder muito forte essa palavra no meu coração, que primeiro foi para mim. Então, hoje eu vou estar pregando também para mim. Mas antes eu queria indicar, eu sempre gosto, quando eu vou pregar, de indicar alguns livros, né? Minha filha tirou da minha bolsa o restante, mas está aqui. Esse livro aqui, gente, até a pastora Lohane, a nossa pastora estilosa da igreja, ela estava assim, Carol, eu terminei de ler esse livro essa semana. E é o Poder Secreto do Jejum e da Oração. Esse é Mahesh Chavda. Esse livro, gente, ele é tremendo. Então, assim, eu falo, a gente tem dinheiro para sair depois do culto, para comprar roupa na Feira da Lua, na C&A, não é? Para passear no shopping, mas para comprar livro é uma dificuldade, não é mesmo? Aqui não, né? Aqui não, aqui todo mundo é de Deus. Mas com as meninas que andam comigo, eu falei, vocês vão comprar o livro? Vocês compram, vocês investem, né? Vocês já compraram o livro? Falar nisso. Vocês compram o livro. E esse livro aqui chama Ego Transformado também, que é desse pastor Timothy Keller. É um livro tremendo para você que deseja ser cada dia mais cheio do Senhor, amém? Claro que a nosso manual de vida é a Bíblia, né? Mas nós podemos sim privilegiar homens de Deus que foram usados para escrever livros, amém? Não fica perdendo tempo no Instagram não, ok? Vai ler livro, vai buscar o Senhor, amém? Agora você vai falar para o seu amigo assim, fala assim, meu amigo, bora prestar atenção no culto. Deixa o celular para lá, que Jesus vai falar com você, amém? Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós vivemos num mundo hoje muito instagramável, não é? E o que a gente mais ouve no Instagram, no Facebook? É o quê? A chave do sucesso. Você vai ser rico, você vai ser famoso, e você vai ser tremendo, e você vai arrasar, não é verdade? Como ficar rico em 20 dias? Não é assim? Como ficar rico em 50 dias, sei lá. E a gente, quem já viu essa propaganda aí, levanta a mão. Quem já viu? E nós ouvimos muito sobre isso, mas a Bíblia nos ensina um outro caminho. E eu quero te ensinar esse caminho hoje, que é ser fiel no pouco. Pode passar, por favor? E olha o que fala lá, em Mateus 25, 23. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem lembra dessa parábola? Essa parábola foi quando Deus deu os talentos, né? E Jesus conta essa parábola para os seus discípulos. Então, ele deu um talento, né, para um. Ele deu quantos talentos? Ele deu 10 talentos para um, e ele foi lá e multiplicou. E depois ele deu 5 talentos para outro, e o outro ganhou mais talentos. E o que ganhou um talento, o que ele fez? Quem lembra? Ele guardou para não perder, não é sensato, né? Ele guardou e não ganhou nada com aquilo. E Jesus fala, servo mau e infiel. E ele pegou aquele talento e deu para o que tinha mais talento. Por quê? Porque ele não foi fiel com pouco. Ele não foi fiel com aquilo que ele ganhou. E quantos de nós, igreja, não temos sido fiéis com o que Deus tem colocado na nossa mão?
com o que Deus tem te dado, com o que Deus tem plantado na sua vida. Quantas vezes sai da nossa boca que a nossa célula é o quê? Vai um irmão, vai 2 irmãos, o que a gente fala? Ah, não, mas que praga. A gente nem vai animado para a célula, nem arruma, né? Mas se a célula lota, ô glória, ô aleluia. Ou então vem para o culto, né? Fala assim, não, só mais um culto, eu gosto de conferência. Sabe, irmãos, será que você tem sido fiel no seu trabalho? Ou você vai ser só fiel quando você for chefe? Será que você é fiel na sua casa sendo filho? Ou você só vai ser fiel sendo casado? Será que você é fiel ganhando R$1.000? R$500 que seja, R$400? Ou você, não, eu vou ser fiel. Não, porque quando eu ganhar R$10.000, aí eu vou dizimar. Mas não dizima ganhando 300? Você acha que vai dizimar ganhando 10 mil, 20 mil? Não vai, irmãos. Mas quando eu casar, você vai ver, eu vou ser cheio de Deus, mas não vem no culto, não ora, não jejua. Não, mas quando eu casar, Sabe, irmãos, nós precisamos aprender o que é fidelidade. Nós precisamos honrar o que Deus nos confiou. E desde as pequenas coisas. Essa semana, né, um mês atrás, né, eu tive suspeita de Covid, que até hoje eu não sei se eu peguei ou se eu não peguei. E eu estava na minha casa e ouvindo uma palavra, e aquela palavra foi enchendo meu coração. E Deus começou a ministrar o meu coração sobre fidelidade. A palavra nem era sobre fidelidade. E Deus começou a falar, e Deus falou assim, você vai abrir o seu armário, você vai pegar os seus sapatos. Sabe sapato que você ia jogar fora? Sabe sapato que você nem valorizava mais? Eu falei, eu vou levar no sapateiro. E eu peguei meus sapatos, eu falei, não vou ficar comprando sapato novo, não estou precisando. Eu vou arrumar, meu sapato estava rasgado, que eu uso para trabalhar. Eu fui levar no sapateiro, sabe por quê, irmãos? A gente precisa ser fiel no que Deus nos deu. A gente precisa aprender a ser fiel com as nossas coisas. Com o que você tem na sua casa, com a sua bolsa, com a sua Bíblia, com seu pai, com a sua mãe, com o seu carro. Se a gente abrir seu carro agora, como que ele vai estar? Será que ele vai estar cuidado? Ou você só vai cuidar do seu carro quando você tiver um carrão? Porque no dia que eu comprar um carro novo, aí meu carro, aí eu vou dar carona para todo mundo. Mas se eu tiver um golzinho velho, eu não dou carona não. Sabe, irmãos, Deus ele quer nos levar para um outro nível. De nós sermos fiéis, independente da circunstância que nós nos encontramos. Da gente ser fiel mesmo quando a conta não fecha no final do mês. Da gente ser fiel na nossa célula, mesmo que o povo que anda com a gente é difícil demais. Da gente ser fiel na obra de Deus, mesmo que a gente venha para o culto aqui só para passar ódio com os irmãos. Sabe, da gente ser fiel com o nosso pai, com a nossa mãe, mesmo eles enchendo o nosso saco. Com o nosso esposo, com o nosso marido, com nossos filhos. Sabe, quando você aprender essa chave, você vai ver como você vai começar a prosperar e como você vai crescer. Porque nós não precisamos de circunstâncias perfeitas para ser fiel. Quando você começar a responder certo, o Senhor vai se mover na sua vida. Mas enquanto você ficar só reclamando, e só murmurando, e só falando mal dos outros na igreja, só perseguindo os irmãos que pensam diferente de você, que vestem diferente de você, o Senhor não vai se mover no nosso meio. Nós precisamos converter, nós precisamos ser um povo de Deus, nós precisamos aprender a elogiar o irmão, nós precisamos aprender a honrar o irmão que prega melhor que você, que louva melhor que você. A gente não é o centro das atenções, não. O mundo não gira ao nosso redor, mas o diabo ele começa a plantar contendas aqui na igreja para nos dividir, para nos separar, e aí para a gente ir embora da igreja. Afinal, eu não vou no culto, né? Porque todo mundo lá é metido, ninguém conversa comigo. Quantas vezes que eu vim no culto e eu sentava ali no canto, sempre gostei de sentar, porque minha irmã sentava ali naquele canto. E eu sentava ali, quantas vezes eu e meu esposo ficava assim, procurando alguém para fazer amizade. Acho que foi uns 2 anos assim. Mas a gente permaneceu fiel porque a gente tinha uma palavra do Senhor. Sabe o que falta para nós, igreja, é ter uma palavra de Deus para andar sobre essa palavra. E não importa a circunstância, eu posso vir no culto, ninguém me cumprimentar, ser perseguido, os outros falar mal de mim, mas eu vou permanecer até que Deus fale comigo. Nós precisamos andar. Sabe, esses dias eu vi um testemunho de uma mulher, que ela contou, né? E isso aconteceu também comigo. Ela contou que traiu o esposo. E não, eu traí, né? Ela me contando, misericórdia. Misericórdia, amor, você que tá amarrado, amor. E ela contando. E aí, porque o marido traiu ela falou assim, eu vou trair também. Porque ele me traiu, eu vou trair também.
E aí, o pastor dela falou assim para ela, e eu copiei ele. Eu falei assim, mas o que Deus te fez? O que Deus te fez? O seu marido te traiu, você traiu ele, mas o que Deus te fez para você cometer tamanho pecado contra o Senhor? E é isso que eu quero falar para você hoje. O que Deus te fez para você ter parado de orar, para você ter parado de jejuar, para você parar tantas vezes de vir na célula, para você faltar tanto no culto, não vir ceiar? O que o Senhor te fez? Ou você tem deixado o diabo usar pessoas, usar circunstâncias para te esfriar, e você vira contra Deus que não tem nada a ver com isso? E você vira contra o Senhor, você esfria, você fala, quer saber, eu vou para o mundão mesmo. Quer saber, eu vou ouvir música do mundo mesmo, que não tem nada a ver. Eu vou beber, que não tem nada a ver. Eu adoro, gente, essas conversas, eu adoro. Porque assim, sério, só de você falar isso, você já está me respondendo. Mas pode passar para o outro versículo. Põe o slide aí, Daniel. Deus sempre vai usar o que você tem para te abençoar. Fala assim, Deus vai usar o que eu tenho. Então eu tenho que cuidar muito bem. Deixa eu te falar. Você lembra daquela viúva quando Eliseu chegou na casa dela? E eu dei uma palavra sobre isso aqui no culto uma vez, no domingo. E essa viúva, ela estava morrendo de fome e os filhos iam ser levados escravos. E o profeta Eliseu chegou na casa dela e ela falou assim, Eliseu, bem sabes que o meu marido era o seu servo e eu estou precisando de uma ajuda. E Eliseu vira para ela e fala assim, diga-me o que você tem em casa. E ela falou assim, eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. E sabe o que aconteceu depois disso? Ele mandou ela buscar vasilhas e é daquele azeite Deus multiplicou. Deus sempre vai usar o que você tem. Por que ele não chegou com a vasilha de azeite? Ele podia ter chegado assim, aqui, eu tenho uma vasilha de azeite aqui dentro da minha mochila. E nós vamos multiplicar esse azeite. Não, o que é que você tem? E o Senhor pergunta para você hoje, o que você tem? Que Ele pode multiplicar na sua vida. O que tem na sua vida que Deus vai multiplicar hoje? E vai jorrar, e vai jorrar, e vai jorrar, e vai alcançar muitas pessoas. O que é que você tem? O que é que você tem? Pare de desejar o que você não tem, seja fiel no que você tem hoje e o Senhor vai abençoar você e sua casa, o Senhor vai abençoar a sua família. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao que Deus te deu, não desdenhe do que o Senhor te deu, não reclame daquilo que Deus te deu, não reclame da sua célula, não reclame do seu pastor, não reclame do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, não reclame do seu esposo, pois o Senhor vai usar isso para te abençoar. O que é que você tem? E o Senhor perguntou e multiplicou o azeite daquela mulher. Pode passar para o próximo versículo? Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. O que falta para nós hoje, como igreja, é a gente ler a Bíblia, sabia? Hoje o crente não lê mais a Bíblia, hoje a gente nem traz mais a Bíblia para o culto, né? A gente pega o celular, né? Tá lá com o celular, aí o povo fala assim, não, a minha Bíblia é online. Aí recebe uma notificação do WhatsApp, ninguém lê, né? Ninguém lê, notificação no Instagram, né? Então a gente não tem nem mais Bíblia no culto, não é verdade? E Jesus, quando ele foi resistir ao diabo no deserto, o que Jesus usou para resistir o diabo? Quem lembra? A palavra. Mas como que nós vamos resistir ao diabo se a palavra não está na nossa boca? Como que nós vamos resistir às mentiras do mundo, às mentiras da internet, às mentiras do Instagram se a gente não lê a Bíblia? E olha o que a Bíblia fala, você precisa aprender a palavra para que a palavra esteja na sua boca e você comece a declarar, porque quando você passar dificuldade, você vai declarar, Senhor, ao fiel te revelas fiel, o Senhor sabe que eu tenho que passar dificuldade, Senhor, mas eu vou permanecer fiel. E a sua palavra diz que se você permanecer fiel, Ele vai permanecer fiel a você. Mas eu quero te perguntar, você é fiel? Você é fiel? Porque se você for fiel, existe uma promessa sobre a sua vida e sobre a sua casa, que ao fiel te revelas fiel. Pode passar para o próximo versículo. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito.
Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas do mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que você tem? Quem lhes dará o que é de vocês? Deixa eu te falar uma coisa. Você trabalha numa empresa? Você trabalha com uma pessoa, você é fiel a essa pessoa? Você é fiel ao que ela te confiou? Você fica lá amassando barra, mentindo que está trabalhando? Pois olha o que a Bíblia fala. Se você não sabe lidar com o mundo ímpio, quem confiará a você riquezas verdadeiras? Ah, mas Deus não fala comigo, mas eu estou tão vazia. Vai lá no serviço, você somente engana. Na sua casa, você é crente aqui no culto, chega lá na sua casa, você é o cão do seu pai e da sua mãe. E Deus fala assim, se você não é fiel com os ímpios, como que você vai ser fiel com Deus? Se você não é fiel lá no seu trabalho, como que você é fiel com Deus? Se você não é fiel dentro da sua casa, como que você diz que você é fiel a Deus? Se você não é fiel na sua célula, você vai ser fiel pregando aqui no sábado? Ou no domingo? Não, mas eu tenho um grande ministério, Deus me chamou para as nações. Mas você não é fiel nem na sua célula, irmão. Você não é fiel nem ouvindo a palavra. Aqui não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós seremos um povo fiel, mas leia a palavra e aprenda a entender o que o Senhor tem para você. Sabe por quê? O Senhor tem níveis grandes para você. O Senhor quer te levar a um nível tão grande de intimidade com Ele, que você vai chegar aqui no culto e você vai começar a tremer de tamanha presença. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, o que você tem de diferente? E você vai falar, eu amo o Senhor. Eu sou fiel ao meu Deus e Ele é fiel a mim. E mesmo quando eu não sou fiel, Ele permanece fiel. E mesmo quando eu erro, Ele me ajuda. Porque a gente não vai ser fiel o tempo todo mesmo. É tão difícil, eu mesma. Quantas vezes que eu não erro com as pessoas, com meu esposo, com a minha filha. Mas o Senhor nos leva a um arrependimento. O Senhor nos leva a falar assim, se arrependa, peça perdão. Peça perdão para o seu pastor, para o irmão. Peça perdão para quem você tiver que pedir perdão, para o seu chefe. Para a sua colega de trabalho que você tem falado mal. Sabe quantas vezes, irmãos, que eu não fui perseguida no trabalho, na igreja. Mas aí porque eu sou perseguida, eu vou falar mal da pessoa? Não, porque me fazem mal, eu vou retribuir o mal? Ah, porque fala mal de mim, agora eu vou falar mal também? O que Jesus fez para você? O que Jesus fez para nós, para que nós possamos pagar o mal com o mal? O que Jesus fez para nós, para que nós possamos nos afastar tanto do primeiro amor, tanto dele? Pode passar para o próximo versículo. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a sua alma, e vocês vivam. Nós podemos declarar essa promessa, sabe? Eu tenho pedido para Deus, eu falo, Deus, me dê um coração fiel. Hoje, antes de vir para cá, eu falei para o meu esposo, eu falei, meu maior medo hoje é me perder. Não tenho medo de ficar pobre, não tenho medo de ficar sozinha, não tenho medo de... Eu tenho medo de me perder e me afastar do Senhor. Porque Ele é o nosso bem mais precioso. E eu tenho certeza que Ele nos dará um coração fiel. Ele nos dará um coração fiel. Põe o versículo. E aos nossos descendentes e aos nossos filhos. Amém? E olha o que a promessa fala. A Bíblia, o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. É o oposto, né, do que o Instagram prega. Fique rico em 5 dias, 20 dias. Está na hora de você ficar milionário. E o que a Bíblia está falando? Vamos ler de novo. Mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Sabe o que Deus está querendo te falar aqui? Deus está falando assim, não tenta buscar riqueza, não. Aprende a ser fiel. O segredo da riqueza está em que o quê? Deixa o versículo, por favor. O fiel será ricamente abençoado. O que Deus está falando para você? Seja fiel ao que você tem hoje. Seja fiel com o dinheiro que Deus te confiou. Seja fiel no seu carro, seja fiel no seu casamento. Pois você será o quê? Ricamente? Mas não busca riqueza, não. Para de ficar buscando o segredo do sucesso. Aprende a ser fiel primeiro. Aprende a buscar o Senhor. Aprende a confiar nele e a entregar tudo que você tem nas mãos dele. Pode passar para o próximo versículo? Não tenha medo
do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Mas seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da... Bendito aquele que foi encontrado fiel quando o nosso Senhor Jesus voltar. Bendito aquele que foi encontrado com a chama cheia de azeite e a sua lamparina acesa quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Bendito será você quando o mal tentar te atacar e você for encontrado fiel ao Senhor. Bendito será você. Bendito será você que é fiel ao Senhor mesmo quando tudo diz que não. Pois a Bíblia fala, não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor não nos promete uma vida sem luta. Ele não nos promete uma vida perfeita, uma célula perfeita, um casamento perfeito, uma igreja perfeita. Ele não te prometeu isso. Mas Ele pediu para você o quê? Não tenha medo, porque eu estou com você. Talvez você veio aqui hoje para o culto e você está passando uma situação tão difícil na sua vida. Às vezes você fala assim, mas eu estou aqui só pela graça de Deus. Pois eu te falo hoje, não tenha medo. Não tenha medo. Ser fiel e confia no Senhor. E quando vier a luta, não se volte contra Deus. Não vai buscar caminho no mundo. Não vai buscar conselho errado. Não vai parar em roda que só fala de carnalidade. Não vai ouvir conselho de gente mundana. Corre para o Senhor e fala, Deus, está tão difícil. E o Senhor vai falar o quê? Não tenha medo. O diabo lançará vocês na prisão, e vocês sofrerão perseguições, mas ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Pois o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você ter um carrão, você ser top, sua célula bombando, e você está longe do Senhor? O que adianta lá no seu trabalho você ser tão próspero, tão abençoado no seu trabalho, mas você está longe do Senhor? O que adianta? Uma vez eu virei para Deus, eu trabalhava na justiça, fazia estágio gratuito lá, e eu via as pessoas fazendo tanta coisa errada e se safando, e eu falava assim, Deus, eu estou aqui fazendo trabalho dos outros, levando na cara, sem ganhar, sabe, exceção de saco o dia inteiro. E Deus falou assim para mim, não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja do ímpio. Porque o meu coração naquela hora começou a ter inveja. Porque eu falei assim, eu queria era estar malandrando mesmo. Devia dar um migué aqui, ficar no banheiro lá mexendo no celular. E Deus falou assim para mim, não tenha inveja do ímpio. Sabe por quê, irmãos? Nosso Deus, Ele é diferente. A gente não é como os ímpios. Nós não devemos andar como o mundo anda. Nós não devemos fazer o que o mundo pensa. O que o mundo faz, o que o mundo fala. Nós devemos andar de acordo com a direção do Senhor. Eu vou te dar um conselho. Se as pessoas no seu trabalho falam assim, você é crente, nem parece, você fica com medo. Você fica com medo. Se falar, aí você vai para o seu quarto, você vai ajoelhar, e você vai orar, você vai falar, Deus, o que está de errado comigo? Porque as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, é verdade, você é tão diferente. Meu Deus, o que você tem? Eu quero isso. Não quero andar com você não, porque você não combina com a gente. Sabe, na minha faculdade, eu era a mais excluída na minha faculdade. Terminei a faculdade, né? Um amigo. Tinha uma EBD lá, a gente decidiu abrir a EBD, né? Aí ia 3 pessoas, entendeu? Mas a gente fazia a EBD. Mas terminei a faculdade sem amigo. Eles nem me chamavam para as coisas, não. Nem me chamavam. E eu amava que eles não me chamavam. Eu amava que eles não me chamavam. Sabe? Aí eu via, tinha uns crentes na minha sala que falavam, estou indo para evangelizar. Falei, tremendo. Evangelizar bebendo. Sabe, irmãos, a gente precisa considerar isso um privilégio. Nós não podemos ter medo de ficar sozinho. Você não pode ter medo de ficar sozinho na sua faculdade. Você não pode ter medo de ficar sozinho, às vezes, aqui na igreja. Existe um tempo de solidão para nós. Claro que a gente tem que evangelizar, é muito bom andar com pessoas, mas você não pode ter medo de ficar sozinho. Quem lembra de Jesus? Jesus, quando ele estava com a multidão, várias e várias vezes na Bíblia, o que a Bíblia fala? E ele retirou-se para orar sozinho. Mas tem gente que não dá conta de ficar sozinho. Aí começa o quê? A namorar. Já viu que tem menina que não fica sem namorar? Menino que não fica sem namorar. Está sempre conversando com alguém. Porque não dá conta de ficar sozinho.
Ou pessoa que está sempre fofocando e falando da vida dos outros, porque não dá conta de ficar calado e ficar sozinho, ir para o canto orar. Você, mulher de Deus, homem de Deus, você precisa aprender a andar sozinho. Em determinados momentos da sua vida, a você retirar para o seu quarto e ficar sozinha e orar ao Senhor. Nós falamos tanto, Jesus, eu quero ser como o Senhor. Jesus, me ensina a te amar como o Senhor ama. Me ensina a andar os seus passos. Mas, irmão, ninguém faz o que Jesus faz. Que é o quê? 40 dias sem comer, sem beber. Quem já fez jejum de 40 dias? Não vou perguntar não, para não passar vergonha. Quem fez jejum essa semana? Quem que fez jejum? Não precisa levantar a mão, não. Quem que já fez jejum de 3 dias, sem água e sem comida? Quem já fez? Não precisa levantar a mão. Quem já fez, sabe? Quem que, depois de passar por momentos tão lindos na presença do Senhor, se retira para orar? Porque ele podia falar, Deus, que massa, a multidão está aqui, que louco, a multidão está me amando. Gente, Jesus, ele terminava de pregar para a multidão, ele retirava para orar sozinho. Que Jesus é esse? O que ele está tentando te ensinar? Ele está te ensinando o quê? Não se iluda com a bajulação. Não se iluda com a fama, com o dinheiro. Também não se iluda com a rejeição. Não paralise por causa da rejeição. Não paralise por causa da solidão. Mas permaneça firme com o Senhor. Sabe, irmãos? Quando eu me encontrei com o Senhor e eu encontrei o amor dele por mim, eu fui realmente feliz. Eu entrava para o meu quarto e eu fechava a porta e eu punha DVD do Hillsong na época. E eu era solteira. E eu era aquele Beautiful Exchange. E eu punha no meu quarto e eu orava, e eu orava, e eu orava, e eu orava. E eu dançava e eu cantava no meu quarto. Quantas vezes? E o Senhor me lembrou disso recentemente. Falou, volta a dançar para mim no quarto. Nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos entender que Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso amor. Ele é a nossa paixão. Mas você só vai encontrar o Senhor sozinho. Você vai encontrar o Senhor lá no seu quarto. Você vai encontrar o Senhor orando, saindo do Instagram, saindo da internet, saindo das vozes de rejeição, às vezes da falta de amor. Quando você for ouvir, Deus, o que o Senhor tem para falar comigo hoje? Deus, eu não vou sair do meu quarto até ouvir a sua voz. Quando nós éramos do mundo, ou quando nós ainda não nos convertemos, porque muitos de nós nascemos na igreja, ou viemos, existe um vazio no nosso coração. Quem já sentiu esse vazio? Levanta a mão. Um vazio que dói. Quantos de nós não tem voltado a sentir esse vazio dentro da igreja? Eu quero te falar uma coisa, sabe como esse vazio vai ser preenchido? Pela glória do Senhor. Você entrando no seu quarto e você se voltando novamente para Deus. Se o seu computador tem te levado a pecar, desliga o seu computador. Se você tem sido tentado a pornografia, a imoralidade sexual, foge do pecado, foge. A Bíblia não fala assim, vai lá e enfrenta. A Bíblia fala o quê? Foge. Foge. Sai. Não fica lá pagando de crente não, você tem que fugir, pois o diabo, ele está ao vosso derredor, prontos a abocanhar-vos. E nós vamos correr para onde? Para o Senhor, amém? Pode passar o versículo. O que é ser fiel? A gente está falando tanto sobre ser fiel, o que é ser fiel? Fiel é um adjetivo de 2 gêneros, que significa leal, sincero, íntegro. É aquele que age com fidelidade e que cumpre as suas promessas. Fiel é aquele que não muda o seu comportamento, que é firme, constante e perseverante. É um amigo certo, ou aquele que não mantém ligações amorosas, senão com a pessoa com quem se comprometeu. É aquele que mantém a fidelidade. E eu acho tão lindo Jesus, né? Porque as pessoas perguntaram para Jesus, né? Jesus, o que é adulterar? Adulterar é quando dorme com a mulher? Jesus fala assim, não, adulterar é quando você pensa, você já pecou. Quando você pensa. E a gente tende a pensar que a graça de Deus é maravilhosa, mas a gente tende a pensar assim, né? Tá tudo numa boa.
Tá tudo de boa, eu posso mexer aqui no Instagram, posso ficar aqui na internet vendo coisa errada, que eu sou crente. Irmão, se você está pensando, você já está longe do Senhor. Então, se você está pensando coisa errada, se você está pensando coisa, ou seja fofoca, ou seja imoralidade, ou seja pornografia, você precisa converter. Você precisa começar a correr para Deus. Você precisa sair, desativar o seu Instagram, a parar de falar com determinados amigos, ou sair de grupo de WhatsApp de futebol que manda foto de mulher pelada. Você precisa começar a mudar a sua mente, ou nós não vamos ser encontrados fiéis. Porque a Bíblia está falando para você, fuja, para que você seja encontrado fiel. Amém? Pode passar. Eu quero falar sobre um homem, e eu quero finalizar com ele, que é a vida de José. Pode voltar no preto. Quem conhece a história de José? Levanta a mão. José, ele era um homem fiel, não é? Quem acha que José era fiel? Para mim, ele é um dos exemplos maiores de fidelidade na Bíblia, e eu quero falar sobre ele. Algumas características de José. Ele era o quê? Sonhador. Quem sonha aqui? Eu sempre fui sonhadora. Gente, desde pequena eu lembro com meu pai que eu ia na padaria no Supermax, com meu pai a pé. E meu pai falava assim, Carol, você viaja na maionese. Eu sou essa pessoa. Eu sonho, mas assim, eu sonho, né, amor? Eu sonho, quando eu estava falando com as meninas hoje que eu já fiz tanto curso, que eu sonhava em ser tudo na vida. E a Bíblia fala, olha o que fala sobre José. Lá vem aquele sonhador, diziam os outros. Então José era conhecido como uma pessoa que? Um sonhador, um homem que sonhava. Ele sofreu o quê? Invejas e perseguições. Olha o que a Bíblia fala. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, esses passaram a odiá-lo ainda mais. E eu quero me ater a esse versículo aqui, porque eu estava orando e o Senhor falou, você vai orar contra o espírito de inveja e perseguição na igreja. Porque nós estamos falando aqui de irmão. E eu quero te falar uma coisa, irmão, se você tem deixado a inveja entrar no seu coração, você vai orar hoje e você vai entregar para o Senhor. Sabe, não seja um instrumento do diabo na vida de ninguém ao seu redor, pois ele é o justo juiz. E é ele quem vai fazer. Enquanto você estiver falando mal do irmão, enquanto você estiver amaldiçoando ou perseguindo qualquer pessoa que seja da igreja ou não, Deus não vai se mover, pois ele é justo. Você não é justa, você não é justo, o Senhor é justo. Se você tem sofrido perseguição no seu trabalho e você fica lá, faz justiça, deixa Deus fazer. Mas não sai falando mal não seja a boca do diabo não, irmão, não seja não. Para de falar mal dos irmãos. Sabe, hoje virou modinha, vamos fofocar. Esses dias eu estava com um grupo de meninas cristãs num casamento, e elas sentaram na mesa e falaram assim, vamos fofocar. E uns meninos fofocando. Aí ela falou assim, peraí que meu marido está chegando, que ele adora. Gente, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aí sabe o que acontece? Eu vou te contar o que acontece. Aí o diabo vem para destruir o casamento do povo. Aí o povo fala assim, o diabo está furioso. Tá mesmo, né, com você. Aí a imoralidade começa a entrar. Aí o esfriamento espiritual começa a entrar na sua casa. Aí é só uma cervejinha, é só uma musiquinha. Aí depois você não sabe por que está esfriando. Nós precisamos vigiar o nosso coração, precisamos vigiar as intenções do nosso coração e nos converter para Deus enquanto é tempo, pois Jesus está voltando e Ele te quer pertinho dEle. E José foi essa pessoa. Às vezes você é José, você está sofrendo perseguições. E a Bíblia conta como José resistia. Como José resistia às provações? Porque ele era homem, então ele tinha tentação, não é verdade? E a mulher de Potifar o agarrou pelo manto. Imagina, ele estava lá no quarto. E a mulher de Potifar o agarrou. E ela falou assim, venha deitar-se comigo. Contudo, ele fugiu apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Ele falou assim, ele tentou dar sermão na mulher. Ele virou para a mulher e falou assim, não, peraí, vamos converter. Peraí que eu vou te evangelizar. Porque direto a gente ouve, né, o povo na igreja, então evangelizando o irmão.
estou evangelizando. Não, o que a Bíblia está falando? O que José fez? Ele fugiu Peraí, ele fugiu? Quando o pecado bater na sua porta, você precisa fugir apressadamente. Ele fugiu. E a Bíblia fala que ele encontrou a mulher e ele falou assim: como eu posso cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Como eu posso cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Como eu posso cometer tamanho pecado contra o meu irmão? Mesmo que ele tenha errado comigo. Como eu posso cometer tamanho pecado com o meu marido? Como eu posso cometer tamanho pecado com o meu pai, com a minha mãe, com o meu pastor, com a minha líder, com a minha amiga de trabalho? E ele fugiu, porque ele era um homem de Deus. E ele foi um homem íntegro e fiel, mesmo na adversidade. A Bíblia fala que José era o filho preferido. E ele foi vendido como escravo para os irmãos para o Egito. E lá no Egito ele foi trabalhar na casa de Potifar. E depois que a mulher de Potifar quis dormir com ele foi preso. Que Deus maravilhoso, né, gente? A gente quer ser como José, né? Todo mundo, ninguém quer, né? Ninguém quer ser preso, feito escravo aqui. Ninguém quer. E assim deixou ele. Último versículo lá naquele xizinho lá. Assim deixou ele os cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Esse versículo está falando do carcereiro. E olha o que carcereiro falava de José. Que ele deixava sobre José o cuidado de tudo, exceto da comida dele. José, ele era escravo, ele era fiel. Ele foi perseguido, maltratado, ele era fiel ao Senhor. Ele estava na prisão, esquecido. Ele foi fiel ao Senhor. E quando eu leio essa história, eu falo para Deus assim, eu sempre brinco nessa palavra, eu falo assim, eu acho que eu não daria não, eu já teria murmurado demais. Mas já teria falado mal de Deus demais. Eu teria cantado Mídia Lima. Eu ia cantar lá Cassiane e eu ia falar, não, porque o que eu te fiz, Deus? Mas José não. Jesus está querendo nos ensinar um nível mais profundo de fidelidade. Você consegue entender isso? Você consegue compreender onde o Senhor quer te levar? Você consegue compreender onde Jesus quer te ensinar a ter um coração fiel? E José era esse homem. Aí você fala assim, Carol, mas meu pastor só sabe reclamar. Mas eu estou falando para você seguir o exemplo de Jesus. Ah, mas meu pai e minha mãe, eu estou falando, siga o exemplo de Jesus. O que Jesus te fez? Quem é o exemplo na sua vida? É seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho? Quem que é Jesus na minha vida? E José era bem sucedido em tudo que ele fazia. Pode passar. Todos eram abençoados por causa de José. Hoje eu fiz essa oração, eu falei, Deus, eu quero que todo mundo ao meu redor seja abençoado. E eu quero te fazer uma pergunta. Olha o que a Bíblia fala. Tá ruim de ler, né? Mas vou ler aqui para vocês. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa de José, as bênçãos do Senhor estavam sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. E eu pus uma pergunta assim, você é um canal de bênção na vida das pessoas? Todo mundo que está ao seu redor é abençoado ou é amaldiçoado? Quando você chega no ambiente, o ambiente muda para melhor ou para pior? A Bíblia fala que José era esse homem, que todo mundo era abençoado por causa dele. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa, quando você é fiel, todo mundo ao seu redor é abençoado. Lá no seu trabalho, o seu patrão vai começar a prosperar por sua causa. Lá na sua casa, o seu pai e sua mãe vai começar a prosperar por sua causa. Os seus filhos vão começar a prosperar por sua causa. Os seus discípulos, os seus irmãos que andam com você e com Jesus na sua célula, vão começar a prosperar por sua causa. Por sua causa. Pode passar. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que o maltratam. Olho por olho, dente por dente, não é isso que a gente ouve? E a Bíblia está falando, você tem sido perseguido, você vai abençoar. Ah, a irmã é metida com você, você vai lá cumprimentar a irmã, vai lá abençoar a irmã. Ah, mas fulano olhou na sua cara, a Bíblia está falando, ora por ele. Ah, mas sua cela é ruim demais, ora por ela. Ah, mas seu pastor está te maltratando, ora por ele.
Ah, mas seu pai e sua mãe estão te pondo de castigo sem motivo. Abençoa ele. Mas o que a gente faz? A gente tenta, né? Mas em nome de Jesus, nós vamos ser dos que abençoam. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. E você será abençoado. Tem gente que não tem prosperado na vida, sabe por quê? Porque é uma pessoa rancorosa. Porque é uma pessoa que da boca jorra maldade e jorra incredulidade o tempo todo. Mas a Bíblia está falando, amem os seus inimigos. Orem pelos que os perseguem. É assim, irmão, sabe o que é? Pensa na pessoa que mais já te fez mal na vida. É assim, ó, Deus abençoa ela, prospera ela. Difícil, né? Mas a Bíblia fala que quando você fizer isso, você vai ser abençoado. Sabe por quê? Quando você faz isso, você entrega a justiça nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E Deus, Ele te amou, você sendo podre, você sendo mal. E por que você não pode amar aquele que te faz mal? Pois se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Pode passar. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca é isso que torna impuro. O que Jesus está falando aqui? Os fariseus começaram a argumentar com Jesus, você não lava as mãos para comer. Jesus falava assim, não é o que entra na boca que vai me matar não, é o que sai da sua boca. É você que amaldiçoa, é você que fala mal, é você que peca com o seu modo de falar. Mas é o que sai da sua boca que torna você impuro. Pode passar. O que eu abençoo prospera e o que eu amaldiçoo morre. Imagina só, pode passar para outro versículo. Imagina só, que tudo que você amaldiçoa, você perdesse hoje. Você falou mal do seu marido morreu. Você falou mal do seu filho morreu. Você falou mal do seu carro desapareceu. Você falou mal de sua casa imagina se isso acontecesse. Você pode não ver no mundo espiritual, mas coisas ruins você está atraindo para a sua vida. Então comece a abençoar. Comece a abençoar o seu carro. Sabe, a gente tem a tendência, mais ou menos assim, quem já foi no casamento e já arrumou muito lindo, muito maravilhoso. Aí você chega lá no casamento e você falou assim, hoje eu estou arrasando. Aí chega uma irmã com vestido mais bonito que o seu, e você fala assim, não mano, eu achei que eu estava bonita, mas... É mais ou menos isso que o diabo faz conosco dia após dia. Ele quer tirar o olhar do que Deus faz para você começar a ter inveja do outro. Para você começar a se comparar com o outro. Para você começar a desejar o que é do outro. Mas a Bíblia está falando, seja grata. Você foi no salão hoje? Você tem um vestido bonito? Você tem um carro? Você tem dinheiro para pôr gasolina? Você tem uma moto? Abençoa. Mas a gente tem a tendência de quê? E você, irmão, e eu vou te falar um negócio, você pode ter o dinheiro que você for, a pessoa sempre vai desejar o que é do outro, é uma maldição. Mas nós cristãos precisamos começar a quebrar isso. Nós vamos ser um povo grato, um povo que abençoa, um povo que, sabe, que louva em meio à diversidade. Meu carro eu achei engraçado um dia que a Bebel estava indo lá para minha casa e o carro parou, lembra, Bebel? E eu falei assim, Bebel de Deus, seu carro parou, por que você não me ligou? Ela aí, eu fui a dar glória. Eu fui a dar glória e Deus foi lá e abençoou ela com o carro, depois de muito tempo. Mas eu nunca vi ela amaldiçoando o carro dela. Eu nunca vi ela falando, meu carro, velho. Nunca vi, ela sempre abençoou o carro dela. Quem já andou no carro da Bebel aqui, levanta a mão. Quem já andou? Gente, pede carona para ela, que esse é um bênção. Mas abençoe o que Deus te dá e o Senhor vai te dar mais. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos. E eu vou e dou um carrinho para ela, uma boneca. Eu estou pensando aqui que ela pediu aquele carrinho da Barbie. E eu dou para ela. E eu junto todo o meu dinheiro e eu compro para ela. Aí ela chega para mim e fala assim, mamãe, o carro da minha amiga é mais bonito. Como que você acha que eu ficaria? Pensando bem, mãe, esse carro aqui não é o que eu queria. Eu vou falar, larga de ser ingrata. Pois eu vou pegar esse carro e eu vou dar para uma pessoa que está precisando. Não é assim que a gente faz? Mas por que a gente é tão ingrato com o que Deus nos dá? Por que a gente é tão ingrato? Aí você ganha uma bênção de Deus, você foi lá, comprou uma roupa bonita, aí ninguém te elogia, você fala, roupa feia. Sabe, irmãos, seja grato e o Senhor lhe confiará tesouros que você jamais imaginou ter. Seja grato. Pode passar, fica nesse versículo.
Nenhuma palavra torpe, pode voltar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça ao que os ouvem. E esse versículo é o versículo do ano da minha vida, porque pensa numa pessoa para falar bobagem, sou eu. Eu tenho uma maldição que eu falo que o povo que anda comigo, eu sempre falo, eu puxar assunto. Não sei quem sofre dessa maldição. Gente, eu vou puxando assunto com o povo, eu falo cada bobagem, que é só o sangue de Jesus na minha vida. Sabe, você fica querendo criar assunto, e eu volto para casa tão triste, que eu falo, Deus, eu não sou essa pessoa carnal, e eu tenho pedido para Deus. Deus controla a minha boca. Todos nós temos algo que nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Então começa a orar, começa a clamar de todo o seu coração. Fala, Deus me livra. Se você é viciado em pornografia, você vai começar a orar. Se você é viciado em Instagram, em internet, você vai começar a orar. Se você necessita de aprovação das pessoas, você vai começar a orar. E você vai falar, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu vou ler a Bíblia. E sabe como que nós vamos vencer muitas coisas? Jejuando. Jejuando. Sabe, jejua. Achei engraçado, o Rodrigo uma vez queria pôr isso na rede. Ele falou assim, todo mundo vai jejuar 24 horas uma vez por semana. E eu ainda acho pouco. Nós precisamos ser um povo que jejua. Nós precisamos ser um povo que ora, que busca o Senhor. E a Bíblia fala, olha aqui, para que conceda graça ao que vos ouvem. Para que todos alcancem a graça através da sua vida. Pode passar. José era um homem próspero. Olha o que a Bíblia fala sobre José. E é o que a Bíblia declara sobre aqueles que têm um coração fiel também. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. A Bíblia fala que José era rico. O que a Bíblia fala? José era um homem e ele estava na casa do senhor egípcio. E Potifar colocou tudo nas mãos dele, não vou ler tudo. Mas a Bíblia fala o quê? Que José era próspero. Pode passar para o próximo versículo, para o próximo slide. Eu coloquei a diferença de riqueza e prosperidade. O maior erro nosso, na nossa vida, é correr atrás de riqueza. Porque olha o que é riqueza. É a quantidade de bens que você tem, que um dia vai acabar. É um bem que ele é consumível. Ele é um dinheiro que você ganha, se você gastar, acabou. Se você guardar, é aquilo que você tem. Mas olha o que é prosperidade. Prosperidade se refere à qualidade ou estado próspero, que por sua vez significa feliz, venturoso, bem-sucedido, afortunado. Gente, minha sogra tinha uma funcionária uma vez na casa dela, que o piso da cozinha dela era de granito. A geladeira dela era inox. Ela não era rica, mas ela era próspera. Ela não era milionária, mas você entrava na casa dela, era uma casa de dar inveja. E muita gente rica. Porque ela era próspera. Nós não temos que buscar riqueza, irmãos. Sabe o que nós temos que buscar? Prosperidade. Que tudo aquilo que você tem comece a prosperar. Que a sua casa seja uma casa próspera, feliz, cheia da glória de Deus, assim como José era. E ele alcançou prosperidade. Pode passar. José sabia o seu propósito. Ele passou por tudo isso, por todas as provações na vida dele. Mas ele sabia por que ele estava no Egito, que era para salvar a sua nação. José, ele não olhou para as circunstâncias e falou assim, eu estou aqui é para ser amaldiçoado mesmo, tudo de ruim acontece comigo. Ele sabia porque Deus tinha o chamado. Por isso ele não teve raiva. E olha o que ele fala para o irmão dele. Ele fala assim, assim não foi você que me enviou para cá, senão Deus, que me pôs por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. Não foi os irmãos de José que o levaram para o Egito. Não foi a mulher de Potifar que colocou ele na cadeia, foi o próprio Senhor para cumprir um propósito na vida de José. E assim também é na sua vida. Às vezes você está passando um deserto, às vezes você está passando perseguições e dificuldade, você está indo contra as pessoas. Eu vou te falar uma coisa, não vá contra as pessoas, mas corra para o Senhor, pois existe um propósito nisso que você está passando. Existe um propósito, então aprenda, assim como José aprendeu. E o propósito vai se cumprir. Mas se ele tivesse parado no meio do caminho, você acha que o propósito teria se cumprido? Sabe quem o propósito não se cumpriu? Saul. Saul era escolhido de Deus. Ele tinha a presença de Deus o acompanhando. Mas quando ele abandonou o propósito, ele perdeu a presença. Por isso, irmãos, nessa noite, eu estou aqui só para te dizer isso.
Busque de Deus o seu propósito. O seu, não é o meu propósito. Não é o propósito do pastor. Não é o propósito do seu líder. O seu propósito. Para que o Senhor te chamou? Por que você está aqui hoje? Qual é o seu propósito? Sabe por quê? Quando você souber o seu propósito e o Senhor confirmar no seu coração, você vai parar de ser uma pessoa amargurada. Você vai começar a ouvir a voz do Senhor. E o Senhor vai dar para você direções tão claras do que fazer, do que falar, do que ouvir, do que fazer. E você vai andar naquilo e você vai poder dizer para as pessoas: não é você que me faz mal, mas o Senhor que usou isso para me abençoar, para me levar de volta para Ele. Pode passar. José aprendeu a humildade. Ele era humilde, ele não exaltava a si mesmo, mas quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele não falou assim: eu sou top. Ele falou assim: não fui eu não, foi Deus que fez. Pode passar para o último versículo. Seja encontrado fiel. E eu quero terminar com esse versículo. Sabe, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo. Fica firme no que Deus te falou. Persiga o seu propósito. Para de olhar para o seu irmão. Para de olhar para as pessoas que te fazem mal, para as circunstâncias, para a sua conta no banco. Começa a olhar para o Senhor. E Ele fala para você hoje, nessa noite: não tenha medo do que você vai sofrer. O diabo lançará vocês na prisão para prová-los. E ele continua até hoje. Vocês sofrerão perseguições, mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Queria que você ficasse de pé. Eu sei que essa é uma palavra dura de ouvir, e eu não queria também estar ouvindo ela, mas o Senhor, Ele quer nos levar para um nível mais profundo, irmãos, para uma igreja que o ama, para uma igreja vencedora, sabe, para uma igreja que, sabe, não é maldosa, que a tentação vem, mas a gente foge, sabe, que o mal, quando ele bater na sua porta, você vai correr. Um povo que se arrepende, sabe, irmãos, eu não sou perfeita, eu sou cheia de defeito. Quem está perto de mim, que o sangue de Jesus tenha poder, mas eu peço perdão quando eu tenho que pedir. Eu me humilho se for preciso para me humilhar, mas eu não posso perder a presença. Eu não posso deixar o orgulho me dominar. Eu não posso perder a presença do Senhor por nada nesse mundo. E eu queria cantar essa música, Eu Só Quero Sua Presença. E eu queria que você começasse a colocar o seu coração diante do Senhor. Se tem algo que tem te afastado da presença, se tem algo que tem feito o seu coração esfriar, se você tem deixado às vezes o mundo entrar, contaminações entrar no seu coração, eu queria que você orasse de todo o seu coração e você falasse: Deus, eu escolho te entregar, porque eu quero a sua presença. E quando o Senhor se encontrar para você, Ele vai revelar a você o seu propósito, amém? Aleluia. Vamos cantar juntos? Esqueça quem está do seu lado, amém? É só você e o Senhor hoje aqui nessa noite. É só você que o Senhor quer encontrar hoje aqui. É com você que Ele quer falar, amém? Ele quer ouvir a sua voz. Ele te quer de volta para casa. Ele quer te encher, te encher, te encher hoje nessa noite, amém? Fala com Ele, fala com Ele, amém? Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta